Eu acho que por essa ninguém esperava. Desde 1988 a gente não vê isso acontecer, e principalmente se a gente considerar que a gente está num ano de eleições, com Lula e Bolsonaro despontando como os principais candidatos à presidência, ninguém esperava que o mercado financeiro brasileiro iria apresentar a menor volatilidade desde 1988. Mas é exatamente isso que está acontecendo. A menos de 50 dias das eleições, a gente está vendo a menor volatilidade na Bolsa de Valores desde 1988, desde que a gente teve a redemocratização. Mas o que está acontecendo, né? O que fazer num cenário como esse? O que esperar para o ano que vem? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para começar, nada melhor do que explicar um pouco do porquê que existe volatilidade em um ano de eleições, né? A gente sabe que a Bolsa de Valores ela é precificada com base em expectativas futuras do mercado em relação aos ativos que estão listados ali dentro e também em relação à economia. Ou seja, se a gente tem uma expectativa futura muito positiva em relação ao que vai acontecer nos próximos anos, todo mundo começa a comprar e por oferta e demanda a bolsa tende a subir. Se a gente tem uma expectativa muito negativa, ninguém quer estar posicionado na bolsa, então as pessoas começam a vender, pouca gente querendo comprar, o preço despenca. Só que aí chega um ano de eleições, né, que a gente tem dois candidatos pontando, cada um pensando de forma completamente oposta ao outro em relação aos conceitos de economia, o que eles vão adotar como medidas econômicas no seu governo. Naturalmente faz sentido a gente pensar que a gente tem uma incerteza muito elevada, não sabe quem que vai ganhar e consequentemente quais serão os próximos passos, quais serão as medidas econômicas tomadas. Se a gente não sabe isso, se a gente tem muita incerteza, se a gente tem dúvida, o mercado naturalmente fica confuso. Cada hora espera uma coisa, então às vezes as pessoas começam a comprar muito porque sai alguma notícia específica, depois começa a vender muito porque saiu uma outra notícia completamente contrária, então ninguém sabe o que vai acontecer. Então essa incerteza, essa dúvida, esse risco do que pode acontecer gera muita volatilidade, especialmente nesses anos de eleição. A gente não sabe com muita clareza o que de fato que vai acontecer. Então o mercado, até chegar à data exata da eleição e ter concretizado ali quem que vai ser o próximo presidente, fica numa volatilidade louca. Só que não é isso que está acontecendo esse ano. A gente está com a menor volatilidade desde 1988, em um ano que a gente tem Lula e Bolsonaro como candidatos. E aqui eu trouxe duas falas também do André Esteves, que é o dono do BTG, e o Stuberger, que é um dos principais gestores de fundos multimercados aqui do Brasil, para ilustrar um pouquinho esse cenário, o que eles estão enxergando sobre isso. O André Esteves, em um evento, disse o seguinte: todo mundo aqui tem a certeza de que não vai ter confusão econômica no Brasil, quem quer que ganhe a eleição. E ele até fala a respeito do caso do Japão também, né? O mercado no Japão não entra em estresse porque vai ter uma eleição. As pessoas seguem suas vidas. E ele fala que a gente está vivendo um momento parecido com esse aqui no Brasil. Que a gente está tendo uma evolução institucional da sociedade e que mesmo que o Lula ou o Bolsonaro ganhem novamente as eleições, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então não precisa ter toda essa dúvida, todo esse estresse. E aí, naturalmente, ele fala também que as pessoas estão com uma certa dúvida ali, uma certa incerteza, mas estão agindo com naturalidade em relação àquilo. Porque no longo prazo a gente tem eleição de 4 em 4 anos, então a gente já pode saber o que esperar e que o mercado vai passar por essas possíveis crises ou não também com naturalidade. Então as pessoas, os investidores institucionais, que são quem realmente fazem grandes movimentações financeiras aqui na Bolsa do Brasil, eles já estão esperando naturalidade nisso. Então mesmo que o Lula ganhe, mesmo que o Bolsonaro ganhe também, a gente sabe mais ou menos o que pode acontecer. E aí, passadas as eleições, ele espera que pode acontecer um rally de preços no mercado brasileiro. Ele fala o seguinte: um movimento construtivo de mercado, porque vai ter um novo futuro, uma nova certeza, vai ter uma discussão sobre bases mais sólidas e objetivas. Por outro lado, então, nós temos o Stuberger, que é basicamente um dos principais, talvez o maior gestor de fundos multimercados aqui no Brasil. Teve uma excelente trajetória ao longo dos últimos anos, gestor do Fundo Verde, e ele falou o seguinte, que não tem coragem neste momento de montar posição direcional em juros pré-fixados e em dólar. E ele diz o seguinte, abre aspas: eu tenho medo desse cenário 51 a 49% de eleição apertada, mas tenho posição na bolsa. Ressaltando também que o mercado brasileiro, a Bolsa de Valores brasileira, é o melhor lugar para se estar, basicamente porque está todo mundo vendendo. Está todo mundo vendendo, pode significar que está barato. E ele ainda deixou claro que tem medo do Lula voltar, porque os gastos públicos serão maiores. Ele até deixou claro no seu plano de governo, né? O Lula deixou claro a questão do teto de gastos, deixou claro a questão da reforma trabalhista, e a gente sabe que isso tudo impacta diretamente no mercado, porque o mercado nada mais são do que empresas que estão negociadas na Bolsa de Valores. Ou seja, se o Lula falou que não vai respeitar o teto de gastos e, consequentemente, isso vai gerar mais gastos públicos, isso vai gerar mais endividamento, mais risco para o Brasil, vai aumentar a inflação, consequentemente pode ser necessário um novo ciclo de alta da Selic para controlar essa inflação. Isso tudo é péssimo para a Bolsa de Valores, é péssimo para o ambiente de negócio aqui no Brasil como um todo. Isso que é a maravilha também do mercado financeiro, né? Grandes gestores, pessoas renomadas, pessoas que têm muito resultado, muitas vezes têm opiniões contrárias a respeito de um determinado tema. Às vezes, com base no mesmo cenário, duas pessoas enxergando o mesmo cenário, elas se posicionam de forma completamente oposta. Uma acha que uma empresa tá barata, a outra acha que a empresa tá cara, uma acha que a bolsa
bolsa vai subir por conta das eleições, outra acha que a bolsa vai cair por conta das eleições, e vários gestores tomam posições diferentes. E naturalmente o mercado vai precificar ali a média das expectativas. É isso que acontece, né? O preço de uma ação é a média das expectativas do mercado. Se tivesse todo mundo só querendo comprar, ninguém vendendo, não teria negociação ali. Então a média se torna aquele preço que a gente vê no mercado, a cotação da bolsa de valores como um todo. E aí fica aquela dúvida, né? O que fazer nesse cenário? Como que a gente pode se posicionar? Basicamente, no longo prazo, a gente sabe que boas empresas, bons negócios tendem a prosperar independentemente do governo. Então a gente pega historicamente aí nos últimos 20 anos, quais foram as boas empresas que prosperaram aqui no Brasil? Tem vários casos. Pega aí os principais nomes da bolsa de valores que você vai ver como que elas se performaram ao longo dos últimos anos, tendo eleições de 4 em 4 anos, mudando de governo, mudando de presidente, mudando de políticas econômicas, ou seja, apesar de todo o caos econômico e político que a gente tem no Brasil, as boas empresas conseguiram prosperar apesar disso. Então o que a gente tem que fazer quando a gente está investindo na bolsa de valores é selecionar quais vão ser essas empresas que vão conseguir ultrapassar esses momentos de possível crise, que mesmo com Lula, mesmo com Bolsonaro, mesmo com qualquer outro presidente nos próximos 4, 8, 12 anos, quais que vão de fato conseguir prosperar mesmo com todo esse cenário. E a gente sabe também que o mercado vai passar por volatilidades ao longo desse tempo, a bolsa pode cair, pode subir muito, e aí a gente faz o quê? Se a bolsa despenca por conta de uma eventual eleição, sei lá, do Lula, ou então alguma crise que tenha, tipo o Covid de novo. Se acontece alguma crise e as empresas despencam, pode ser uma oportunidade para você comprar essas boas empresas que você já gostaria de comprar com um desconto, comprar essas empresas de uma forma mais barata do que você compraria anteriormente. E se por um lado o André Esteves acredita que a gente teve uma evolução institucional da sociedade, que o mercado já tem mais ou menos a certeza do que vai acontecer, a gente não pode descartar completamente um cenário adverso, como por exemplo um cenário mais extremo, Brasil virando uma Argentina, uma Venezuela. Então, mesmo esse cenário sendo um pouco menos provável, na verdade bem menos provável, a gente não pode descartar 100%, não colocando todos os nossos ovos na mesma cesta. Ou seja, você precisa dolarizar um pouco do seu patrimônio também para você diluir um pouco desse risco Brasil, fazendo investimentos no exterior, comprando um pouco de dólar. Isso tudo pode ajudar a proteger a sua carteira nesses cenários mais extremos. E não apenas nisso, né? Se a gente tem que no longo prazo o dólar tende a subir por conta de vários fatores, que eu até já fiz um vídeo aqui no canal explicando, posso até deixar aqui na descrição. Se a gente sabe que o dólar vai subir no longo prazo, naturalmente ter uma parcela do nosso capital em dólar pode ajudar a gente a não perder tanto poder de compra globalmente falando. E agora eu quero saber de você, o que você está esperando para essa eleição, pro ano que vem, como você está posicionando o seu patrimônio para esse cenário? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!